Kenny? Tá dando pra ouvir minha voz? Estou me escutando. Você está me escutando? Não vai prestar. Tá ótimo. Tá Maravilha, ótimo, sim. Então, maravilha. eu posso Seja começar a muito falar? bem-vinda. Obrigada. É um prazer, né, estar aqui, né, apresentando, né, a live da Aham. programação da UPE, né, que estamos com essa programação de live. E Tá baixo, Kenny. Você pode falar um pouquinho mais alto? posso sim, Agora melhorou? melhorou o som. Certo. Então, como eu ia dizendo, né? Meu nome é Keni, para quem não conhece, eu sou Keni Pinheiro, eu sou psicóloga e eu trabalho na unidade de atenção ao servidor da UPE e a gente sempre promove um ciclo, né, de palestras lá presenciais. Mas diante da pandemia, né, dessa situação nova agora, uma situação Uhum. diferenciada, a gente está transferindo, né, e convidamos as mesmas pessoas, né, inclusive a Carla, que já deu várias palavras, sua palestra sempre tão rica. Então, eu estou falando também em nome da equipe, né? Nossa equipe lá de qualidade de vida, Ana Wilma é gerente, tem Rogéria Santana, que é assistente social, que até já entrou por aqui. Então, eu passo a palavra, né? Hoje é um tema muito importante, né? Que é sobre a ansiedade. A gente sabe que dobrou, não é? De acordo com algumas pesquisas, eu fico pesquisando agora, dobrou, não é? O número de casos, né? De pessoas com ansiedade. Então, quem já tinha, já era um quadro assim, o Brasil se destacava, né? No número de pessoas com ansiedade. E agora, então, está tudo se exacerbando, né? Está tudo essa complicação. Então, a gente achou muito importante, muito pertinente falar sobre esse assunto. Mas quem vai falar é a Carla, né? Eu vou acompanhar aqui qualquer coisa, também tem as perguntas, né? Nos últimos 15 minutos finais, a gente vai respondendo. A palavra, passo para você, Carla. Meus amigos, bom dia, né? Quero agradecer o convite de Kenny. Kenny é uma pessoa muito querida, né, Kenny? Sim, Estamos é. estabelecendo uma parceria já de algum tempo, né? Ministrando palestras no sistema hospitalar da UPE, né? Oswaldo Cruz, Procap, a própria reitoria. E eu quero dizer, Kenny, que sempre é um prazer estar com você e com a UPE, tá certo? Aliás, é um prazer estar com o Poder Executivo Estadual todo, né? Quero dizer a vocês que, enquanto eu estive à frente da Ouvidoria Geral do Estado, foram 8 anos, eu implantei a Ouvidoria Geral do Estado, a rede de ouvidores do Estado de Pernambuco, e após também assumir a assessoria de Relações Institucionais da Controladoria Geral do Estado, eu tive a oportunidade de passar por vários órgãos do Poder Executivo Estadual. E isso foi muito importante para que tivesse uma dimensão do quanto que nós precisamos assistir o trabalhador ou o servidor público, o trabalhador de forma geral, não é? Então, o adoecimento mental é uma temática que ocorre não apenas no serviço público, mas na área do trabalho também, do mundo privado, né? Então, é o mundo do trabalho como todo. E você falou bem, Kenny, que esse período de pandemia é um período que nós estamos atravessando algo inédito na nossa vida. Nunca vivenciamos algo semelhante nessa escala mundial, né? Nós já tivemos algumas pandemias anteriores, mas nunca com tamanha intensidade, ao ponto de haver necessidade de um isolamento social. Quero dizer a vocês que o nosso tema de hoje é transtorno da ansiedade generalizada, que é um tema extremamente atual, né, Kenny? É um tema que, sobretudo nesse período de pandemia, nós temos que ter todo o cuidado para que nós não venhamos a desenvolver
transtornos de ansiedade. Nós temos no mundo 700 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno mental. Isso é um quadro muito sério. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que são diagnosticadas talvez não se compare à quantidade daquelas que não são diagnosticadas, não é? Uma pessoa, para ser diagnosticada no transtorno mental, ela precisou recorrer a uma terapia, a profissionais especializados da área, por exemplo, psicólogo, psiquiatra, né? Pessoas que têm toda uma expertise profissional para fazer o diagnóstico. Então, imagine um quadro. Nós temos 18,6 milhões de brasileiros diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. Desculpe a voz, eu estou um pouco com faringite, viu, Kenny? Então, em alguns momentos eu vou Vai precisar estar tomar ótimo. água, mas eu vou pausadamente, a gente consegue, tá? Então, se no Brasil são 18,6 milhões de pessoas diagnosticadas, calcule depois da pandemia, como será esse quadro, né? E aquelas que não foram diagnosticadas? Então, eu quero dar o meu bom dia, Graça Estevão, minha querida ouvidora, Marta Grace, minha amiga do coração, aos meus irmãos Dileninho, Saulo, que entraram aí, e a todos aqueles que estão entrando na nossa live, tá certo? Então, nós temos no mundo inteiro 264 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Como assistente social que eu sou, com formação em pós-graduação em psicologia social e organizacional, esse tema me chama muita atenção. Foram tantas denúncias, tantas reclamações de angústias, de maus tratos na área pública, e acompanhei de perto o trabalho da área de recursos humanos de vários órgãos do Estado, querendo cuidar do servidor, que eu me senti no dever de desenvolver não apenas esse tema, mas vários outros temas, como gestão da emoção, como autoestima, ética no serviço público, o próprio assédio moral, que foi essa cartilha que nós elaboramos dentro do Estado. E aí o que nos chama a atenção é que a Organização Mundial da Saúde nos alerta que não existe verdadeiramente saúde em sua concepção ampla sem levar em consideração a saúde mental. Então, quando ela define saúde, ela engloba os aspectos físicos, mentais e sociais. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Ora, nós temos no Brasil um quadro socioeconômico dantesco. Eu vou mencionar aqui para vocês, tá? Nós fizemos aqui um roteirozinho e vamos mencionar isso. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Já pensou isso, Kenny? 35, vou repetir, viu? 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. Mais de 70 milhões de pessoas são refugiadas. O que significa isso? Muita gente para nós tratarmos. 793 milhões de pessoas, segundo a Unesco, são analfabetas. E aí, outro dado que me chamou mais atenção ainda: 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. 4,2 bilhões de pessoas não têm acesso a esgotamento sanitário. E outro dado agravante: a cada 40 segundos, uma pessoa morre por motivo de suicídio no mundo. Por que eu estou trazendo esses dados socioeconômicos e psicológicos? Porque nós temos que ter uma noção não só do momento atual que nós estamos enfrentando, mas como nós enfrentaremos o mundo pós-pandemia. Essas desigualdades sociais sempre existiram. Talvez nunca nós tivéssemos estado atentos convenientemente a esse quadro socioeconômico.
Então, os transtornos mentais, diante desses dados socioeconômicos, tendem a ser agravados. Ou seja, se nós tínhamos mais de 13 milhões até fevereiro agora, de 2020, de desempregados no Brasil, com esse quadro de pandemia, esse número vai duplicar no mínimo. E isso a nível do cenário mundial também. Como fica a nossa saúde mental no quadro socioeconômico desse que estamos mencionando, não é? E aí nós queremos chamar a atenção que o excesso do passado se chama depressão. O excesso do presente se chama angústia. E o excesso do futuro é ansiedade. Níveis de ansiedade são naturais na nossa vida, até como um mecanismo de enfrentamento de possíveis ameaças que venham a surgir no dia a dia nosso, tá certo? Qual a diferença de uma ansiedade natural e uma ansiedade patológica? É quando nós perdemos o controle dessa emoção básica, que é a ansiedade. Quando ela começa a nos dominar mentalmente, fisicamente, psicologicamente. E começa a interferir na nossa condição de produtividade e na nossa vida social, nas nossas relações interpessoais. E aí queremos citar algumas frases que nós achamos muito importantes para uma maior reflexão nossa. Nós somos tão complexos que quando não temos problemas, nós os criamos. Frase forte essa, né? Vou repetir. Nós somos tão complexos que quando não temos problemas, nós os criamos. Ou seja, se não tendo problema, nós criamos os problemas, que dirá tendo problemas? Que capacidade fenomenal é essa que nós temos de criar cenários mentais, de elaborar cenários mentais. E em função desses cenários mentais, muitas vezes, por falta de uma disciplina mental, nos tornamos prisioneiros da própria mente. E aí vamos citar uma outra frase. A grande maioria de nós chegou, no máximo, na antessala da própria personalidade. Isso é profundo. Nós temos um enorme desafio a enfrentar. Autoconexão, autoconhecimento, automapeamento. Identificar quais são as nossas vulnerabilidades. Né, Kenny? Talvez tenhamos algumas vulnerabilidades. Bom dia, Henrique. Um grande abraço para você, meu querido. Essas vulnerabilidades nos colocam, muitas vezes, à mercê de pressões externas, afetando-nos internamente. As nossas vulnerabilidades nos fragilizam moralmente, intelectualmente, psicologicamente. E quero dizer a vocês que todos nós temos zonas de vulnerabilidades, por menos que queiramos admitir. E aí se pergunta, eu não tenho direito, nesse período de pandemia, me sentir ansioso, angustiado, triste, muitas vezes desmotivado, temeroso quanto ao porvir? Claro que tem. Isso é humano. Isso é a consequência de nós sermos seres humanos. Desconfie de uma pessoa que está sempre muito bem, porque nós temos picos, momentos oscilantes. E isso é da natureza humana. Ou seja, você aceitar suas limitações, suas fragilidades, faz parte do processo de cura. Como eu posso me curar daquilo que não identifico?
como fragilidade, como doença psíquica emocional. Ou seja, para que nós possamos nos curar de qualquer doença ou transtorno mental, temos que identificar a existência dela, tá certo? Então, o objetivo dessa live é nós trazermos à tona esse tema do transtorno da ansiedade. Outra frase interessante: ou a dor nos destrói ou nos constrói. Gostou, Kenny? Gostei. Da frase? Augusto Cury. Então, a nossa mente pode ser a nossa maior aliada ou o nosso pior pesadelo. Eu posso, Gostei através também. da minha mente, infernizar literalmente a minha vida. Eu posso chegar ao ponto de não suportar o peso dos meus pensamentos. Eu tenho um amigo, e aqui eu quero citar esse exemplo, porque eu achei muito bom esse exemplo. Ele me confidenciou um dia, disse assim: Carla, eu cheguei ao ponto de não aguentar meus pensamentos. E aí, como eu não estava aguentando meus pensamentos, o que foi que eu fiz? Comecei a varrer a cozinha. Limpei a cozinha. E os pensamentos continuavam lá. Aí eu passei para limpar a sala. Isso é um amigo, viu? Ele limpou a sala e eu perguntei: e aí, você limpou o resto? Limpou o seu quarto, limpou o banheiro, limpou todas as áreas do seu apartamento e disse: limpei. Santo remédio. Depois que eu limpei o apartamento, terminei o dia bem. Terminei bem o dia aliviado, terminei o dia de alta astral. Ou seja, mente desocupada, oficina do diabo, como se diz. Ocupar a nossa mente é uma recomendação fundamental, tá certo? E nós vamos daqui a pouco falar sobre os maus hábitos que desenvolvem níveis de ansiedade. Nós trouxemos aqui um pensamento de um psiquiatra também, pernambucano, muito conhecido. O nome dele é Leonardo Machado. E ele nos diz que a vida tem um grau de imprevisibilidade, de incerteza que não dá para controlar. Então, para aqueles que têm o mau hábito de querer controlar tudo à sua volta e a sua própria vida, vai enfrentar situações imprevistas, imprevisíveis. E aí uma grande lição que a pandemia está nos dá na atualidade: limiar entre vida e morte. Nós não temos controle, muitas vezes, de tudo ao nosso redor. Pare de querer ser controlador ou controladora. Não é possível. No máximo, exercite o poder da autodisciplina quanto aos seus pensamentos, porque fatos externos podem acontecer que levarão você ao contato com essas zonas de vulnerabilidade da sua própria personalidade. Vou dar um exemplo concreto. Domingo agora, um amigo nosso faleceu. Recebi a notícia da morte dele, jovem, assim, não tão jovem, né? Minha idade, né? Olha, a notícia da morte dele me impactou muito. E ali eu me lembrei dos momentos de convivência que eu tive com ele. Ele teve um infarto numa sexta-feira, no domingo, faleceu. No máximo ele tinha a minha idade. E aquilo me trouxe uma reflexão profunda. Até quando estaremos com os nossos amigos? Até quando? Até quando eles se farão presentes na nossa vida? Então, essa outra lição da pandemia é: esteja presente aqui e agora. Porque talvez o mundo está numa velocidade inimaginável e você não esteja acompanhando.
entendeu? E aí nós observamos que nós precisamos, cada vez mais, estar atentos, presentes. Vamos parar de pensar no futuro que não chegou. Viva aqui e agora. Aproveite as lições que a vida está lhe dando agora. O que a vida está querendo lhe ensinar? Com todo esse sofrimento que nós estamos vivenciando coletivamente. Isso é um sofrimento coletivo, Kim. É um sofrimento coletivo. Não tem um ser humano que não esteja com dosagem de sofrimento nesse momento. Porque se eu não estou afetada diretamente pelo coronavírus, pessoas conhecidas, pessoas mais distantes estão. É um sofrimento, essa curva ascendente do nosso estado de vítimas do coronavírus? Claro que é. É um sofrimento nós abrirmos as redes sociais e pessoas postarem que estão de luto, perdendo seus entes queridos. É. É um sofrimento o número de pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas como eu presenciei. Eu estou em aldeia, tive que ir em Boa Viagem, presenciei uma fila quilométrica de pessoas aglomeradas em frente a uma agência da Caixa Econômica. Eu postei isso na minha página no Facebook. Isso me comove. Não é possível você ficar indiferente a tudo isso. Mas é possível você tentar aproveitar essas lições e trazer um pouco de qualidade para a sua vida no dia a dia. E é isso que a gente vai apresentar hoje, tá certo? Eu falo muito, viu? E aí uma das causas que gera a ansiedade é uma síndrome chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Somos nocauteados o tempo todo com excessos de informações. Informações que muitas vezes não são úteis, não agregam valor à qualidade da nossa vida. Informações, pelo contrário, que nos atingem e nos afetam negativamente, nos puxando para baixo, desencadeando sentimentos negativos e pensamentos negativos na nossa mente. E aí o que nós observamos que o pensamento gera uma emoção equivalente. O pensamento gera uma emoção equivalente. Se eu escolhi essa roupa agora para estar nessa live, eu tenho o poder de selecionar os meus pensamentos. E isso é um bom hábito que eu vou construindo aos poucos. Então, tenhamos cuidado com esses pensamentos. Existe uma pesquisa americana que nos fala que nós emitimos cerca de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Só que, deste montante de pensamentos que nós emitimos diariamente, apenas 8% dizem respeito a fatos concretos. Isso nos revela a perda de energias que nós desperdiçamos dia após dia. Se eu emito entre 50 a 70 mil pensamentos diariamente, e apenas 8% diz respeito a situações concretas, isso quer dizer que eu tenho que investigar a qualidade dos meus pensamentos. Ora, o piloto pilota o avião, né, Kenny? Não é o avião que pilota o piloto. Concorda? Então, eu preciso gerenciar os meus pensamentos. Esse pensamento me é útil? Esse pensamento me auxilia em quê? Para enfrentar os meus problemas, as minhas dificuldades diárias. Então, só uma análise racional, só uma observação atenta sobre os pensamentos que nós emitimos diariamente, faz com que aprendamos a direcionar os nossos pensamentos, tá certo?
Pensamentos positivos geram bem-estar. Por Emoções exemplo, positivas. o pensamento agora que eu estou emitindo, eu estou com um enorme sentimento e sensação de bem-estar porque eu estou na sua companhia, Kenny. É uma pessoa maravilhosa, viu, pessoal? A gente tem que aprender a elogiar. A gente não tem um bom hábito de elogiar as pessoas. Isso é um bom hábito que a gente tem que adquirir, certo? Existem pessoas maravilhosas que nós temos o presente de conviver na nossa vida. E a gente tem que mostrar isso, aprender a demonstrar isso, tá certo? Então, nós vivemos numa sociedade de excessos. Excessos de necessidades, excessos de informações, excessos de expectativas. E aí entro com o pensamento de Mário Cortella. O que é necessário, o que é fundamental e o que é essencial para a nossa vida. O que é fundamental? Roupa, trabalho. Isso é fundamental. Isso nos impacta na qualidade de vida. Mas o que é essencial na nossa vida? O que é essencial na nossa vida é valores morais, espiritualidade, afetividade, paz, saúde em todos os aspectos. Nossa família, nossos amigos, a nossa capacidade de respirar. E agora eu quero citar um exemplo de uma amiga muito amiga nossa. Faleceu agora recentemente também. Ela era uma pessoa saudável, uma pessoa que amava a vida e contraiu câncer de pulmão, nos dois pulmões. Mas foi um exemplo de batalhadora, de uma mulher guerreira, uma mulher que amava a vida, sempre com um sorriso. Então, as nossas amizades são essenciais. Eu quero chegar na velhice, na terceira idade, sem amigos? Claro que não. Eles são fundamentais para a minha saúde mental. Então, nós vivemos nessa sociedade de excessos e desencadeamos uma síndrome, que é o síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, estou no piloto automático. Eu estou vendo o celular, estou entrando no Instagram, estou entrando no Facebook, consultando o Google, estou fazendo múltiplas atividades ao mesmo tempo, mesmo no período de quarentena. Não é possível. O período de quarentena é para você entrar em conexão consigo mesma. Porque o primeiro relacionamento que nós estabelecemos na vida é conosco. Depois vem os outros relacionamentos. Se eu não aprender essas lições que essa pandemia está nos dá, eu não vou sair dessa quarentena melhor do que eu era. Então, de repente, observar uma flor, dar um bom dia, perguntar como vai, como você está, pode agregar valor à nossa vida. E muito, porque nós somos seres afetivos em essência. Concorda, Kenny? Concordo, sim, Somos Jata. seres afetivos. Eu já estava Se aqui eu refletindo, recebo, hã? eu estava aqui refletindo algumas coisas, né, que você já colocou. Eu achei muito interessante nessa questão do pensamento mesmo. Então, que o cérebro da gente, ele está preparado para muita expressão, muitas coisas, mas quando o pensamento é tóxico, não é? E a mente da gente, à medida que a gente vai tendo esses pensamentos, a mente acredita, o cérebro acredita piamente como Isso, verdade. Não é? Eu estava isso, vendo uma live e se falou assim, por exemplo, que a primeira vez que teve um filme, uma exposição do filme foi na França, a primeira vez. Então tinha um trem que estava vindo e as pessoas saíram correndo da sala. Então, tipo assim, não conseguiram, né? O cérebro não teve o tempo de pensar, não, eu estou aqui na sala de isso, cinema, então teve aquela reação como se fosse uma verdade. Então, à isso. medida que você vai, né,
pensando muito, aqueles pensamentos recorrentes, né, que a ansiedade traz muito isso de você, excesso de futuro, mas numa visão negativa, né, do futuro. Isso, isso, Excesso de pensar que vai acontecer, catastrofizações, né, vai acontecer o que será de mim, e antecipar muitas coisas ruins nesse sentido. Então, isso. como você estava falando, não é? Essas estratégias, né, de começar a manejar isso, né, vai nos ajudar, né, a lidar com essa ansiedade. Com certeza. E aí a gente observa que existem maus hábitos que desenvolvem ansiedade, tá certo? Vou citar eles agora, tá certo? Ansiedade num grau leve, natural, tá certo? Por conta da própria necessidade de enfrentamento das mudanças da vida. Ela se torna patológica quando você perde a dimensão da sua intensidade, interferindo negativamente. Então, esses excessos de preocupações quanto a um futuro que talvez nunca venha a acontecer. Existem cenários mentais que eu posso idealizar que talvez nunca se concretizem. E já estou sofrendo antecipadamente por algo que talvez nunca venha a ser realizado. Então, existe um mau hábito que pode desenvolver a ansiedade. Vou dizer agora. Necessidade de estar sempre certo. Por que nós temos a necessidade de estar sempre certos? Nem sempre nós estamos sempre certos. Se eu tenho a necessidade de estar sempre certo, significa nível de intolerância, pouca flexibilidade, ausência de abertura mental, tá certo? Culpar-se por tudo que acontece no mundo. Ou seja, eu quero ajudar o mundo, mas não estou salvando nem a mim mesma. Pare de querer salvar o mundo, comece por você, não é? Nós poderemos nos tornar instrumentos da fraternidade, da solidariedade, quando incorporamos isso na nossa vida, né? Necessidade de impressionar os outros. Eu não tenho necessidade de impressionar a quem quer que seja. As pessoas não têm que me admirar por uma imagem fictícia que não corresponde à minha realidade, né? Tentar ter o controle de tudo. Chega de pensar em ter controle sobre tudo. Você não sabe nem o dia da manhã, né? E outra coisa, quem usa estimulantes nesse período agora da pandemia, muita gente está bebendo demasiadamente. Cuidado, que isso é um mau hábito que pode desencadear um quadro de ansiedade patológica. Excesso de apegos. E aí, isso é um desafio para todos nós, porque nós sabemos que a nossa passagem aqui na Terra é transitória. Um dia todos nós iremos partir. A nossa verdadeira pátria não é aqui. A nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual. Estamos aqui de passagem. Então, pare de valorizar o que não tem valor. Nesse momento, todo o meu dinheiro, a quantidade de carros que eu tenho, a quantidade de roupas que eu tenho, de que me serve? Talvez eu trocasse tudo isso para ter passado o Dia das Mães com a minha mãe, tá certo? Eu trocaria tudo isso de voltar para poder voltar a abraçar aquelas pessoas que eu amo profundamente. Ou seja, é a questão do equilíbrio entre o material e o espiritual, não é? Falta de um tempo para si. Eu tenho que dedicar um tempo para mim nesse momento. É essa grande oportunidade. O tempo não volta atrás. Talvez nunca jamais eu venha ter tanto tempo quanto agora. Como eu estou utilizando esse tempo, né? Então, existem alguns sintomas de ansiedade que nós vamos mencionar agora para vocês. Sintomas emocionais: tristeza, nervosismo, irritabilidade. Sintomas fisiológicos: coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares, insônia. Sintomas comportamentais: impulsividade, agressividade, fala acelerada, né? Sintomas cognitivos: falta de concentração,
dificuldade de tomar decisões, preocupações excessivas. Se você tem 3 ou mais desses sintomas que nós mencionamos aqui, provavelmente já está no quadro de ansiedade patológica. Mas, claro, apenas o especialista, o médico psiquiátrico ou um psicólogo pode diagnosticar isso. E aí, se a gente não quiser adoecer em decorrência das nossas mazelas mentais, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, temos que cuidar das nossas emoções. E vou citar uns exemplos aqui. Se você tem raiva constantemente, vai ter o problema no fígado, né, Kenny? Quer ter aí problema no fígado? Não. Então, elimine a raiva, tá certo? Cuidado para não se transformar numa panela de pressão. Explode por qualquer coisa. Não exploda, tá certo? Tristeza adoece os nossos pulmões. Então, se você alimenta dia após dia a tristeza, provavelmente você vai ter problema nos pulmões, né? Angústia adoece o estômago. Pare de gerar angústia todos os dias dentro de você. Estresse adoece o coração. O coração não aguenta a carga emocional do estresse. O coração não aguenta a carga emocional das nossas emoções, assim como o nosso corpo. Em algum momento isso vai estourar em algum problema, algum órgão seu. O corpo não aguenta a carga pesada equivalente das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E o medo adoece os nossos rins. Então vejam, isso só são apenas alguns dos exemplos do que as nossas emoções causam na nossa estrutura física, que dirá emocional, né? Então, nós queremos falar também de algumas técnicas da Universidade de Harvard, que eles nos indicam para enfrentar a ansiedade, tá certo? Eles nos solicitam que nós façamos alguns procedimentos, dentre eles, fazer uma lista de tarefas. Escolha neste dia o que é prioridade para você. Faça um checklist. Quando chegar no final do dia, você veja o que foi que você verdadeiramente conseguiu cumprir. Se não conseguiu cumprir todos os itens da lista, já se programe para o próximo dia. Ou seja, você vai fazer um planejamento das atividades que você pode executar. Nem superdimensionando essas atividades, nem subestimando essas atividades. E ao terminar o dia, você vai ter a sensação de que aproveitou bem o tempo desse dia, tá certo? Uma outra coisa que a Universidade de Harvard nos orienta, que nós temos que ter atividades sociais na rotina. Pessoal, somos seres sociais. Precisamos de convívio social. Se nós precisamos de convívio social, e esse é o grande desafio da pandemia na atualidade, que nós não podemos ver presencialmente nossos amigos, não podemos abraçá-los, beijá-los, mas nós podemos entrar em contato mesmo que virtualmente. Existem N formas de você se comunicar, né, Kenny? Essa forma agora da live é uma forma de comunicação, tá certo? Então, participe de atividades sociais através das quais você se sinta útil. Isso pode ser um curso, isso pode ser uma palestra que eu assista, isso pode ser um grupo social que eu auxilie. Não interessa, o importante é você se manter ativo. Fazer essa rede de ajuda, se sentir útil às pessoas, porque não existe felicidade real sem contribuir para o seu semelhante. Então, uma das formas que você pode contribuir é através da palavra. Outra forma são doações. Outra forma são orações, né? As orações têm um poder incomensurável. A fé, de você poder auxiliar as pessoas da melhor forma possível.
Atividades relacionadas à própria mente. Então, eu preciso fazer atividades que me ajudem a relaxar, me distensionar. E aí vem a respiração, mindfulness, que são meditações guiadas, yoga, atividades físicas que vão ajudar a me distensionar, a cuidar do meu corpo físico, ter uma boa alimentação e ocupar minha própria mente. E aqui vem algumas rotinas que são orientadas, né? E de quem eu tirei isso aqui foi do médico psiquiatra da USP. Esse médico psiquiatra, olá, Fernando, um grande abraço para você, querida. Esse médico psiquiátrico da USP, ele nos dá um checklist de rotinas que auxiliam no enfrentamento da ansiedade patológica. Limitar a sua exposição à mídia. Júnior Chumbago, um abraço, querida. Limitar a sua exposição à mídia. Pare de ficar conectado o dia inteiro às redes sociais, às manchetes televisivas, que muitas vezes são tóxicas, e são um alimento tóxico para a nossa mente. Chega um ponto que a gente não aguenta. Então, delimite o número de acessos a essas reportagens, a essas manchetes que retratam apenas dor, calamidade e sofrimento. Nós sabemos que a mídia explora muito isso, porque isso dá manchete, né? Isso eleva completamente a audiência da televisão. Então, limitar a sua exposição à mídia 2 vezes ao dia, isso que nos diz o médico Marco Abud, psiquiatra excelente, recomendo a vocês acessarem os vídeos dele no YouTube. Eu estou fazendo um curso com ele agora, e assim, eu não perco oportunidades de aprendizado, porque o aprendizado você cada vez mais vai se tornando uma pessoa melhor do que você é, porque você amplia o seu grau de compreensão, né? E acesse os vídeos dele. Ele nos diz: aceite os seus sentimentos como normais. Ou seja, é normal sentir medo? É normal sentir medo. É normal você se sentir fragilizado? Claro que é. É normal você estar ansioso? É. Agora a gente tem que controlar essas emoções no dia a dia. Ele menciona que é necessário nós escolhermos os líderes. Escolha com cuidado os seus líderes. As pessoas que tenham verdadeiramente condições de lhe auxiliar. Principalmente nesse período de pandemia. Evitar fontes de fake news. Porque muitas vezes nós estamos compartilhando informações que não têm conteúdo. Que não têm sustentabilidade nenhuma. Alta compaixão pela falta de produtividade. Eu achei isso interessante. Ou seja, estamos em casa, não estamos saindo, não estamos trabalhando nas organizações. Muitos estão em home office, tá certo? Mas a maioria não. Então, tenha autocompaixão por esse momento. E você pode se tornar produtivo de outras formas. Focar nos fatos para tomar decisões. Ou seja, os pensamentos têm que ser objetivos, claros, direcionados. Eu tenho que ter foco para usar a minha energia mental, tornando-a o máximo aproveitável para a minha saúde mental. Nada de desperdiçar energia, nada de desperdiçar tempo, nada de desperdiçar as oportunidades de você ser útil. Então, comece por organizar a sua casa mental. Organize a sua casa, onde você mora, onde você habita. Veja a quantidade de coisas acumuladas que você acumula desnecessariamente. O seu excesso vai faltar na vida de alguém, não é? Obrigada, Nelly, pelo elogio que você está colocando. Muito obrigada, querida. Então, os nossos excessos faltam na vida de alguém, certo? Podem ser excessos de roupas, excessos de alimentos, de sapatos. Eu tenho que perder o hábito da compulsividade. Eu não preciso de tudo isso para me tornar uma pessoa serena. Limite o seu contato com pessoas tóxicas.
ou seja, elas existem, nós não devemos excluí-las da nossa vida, mas teremos que compreender que muitas vezes elas nos puxam para baixo, não é? Existem muitas pessoas assim, não porque queiram ser, é o estado mental delas. Ninguém quer ser tóxico, né? As pessoas muitas vezes estão doentes. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu só dou aquilo que eu não tenho, que eu tenho, né? Ofereça gentileza, ajuda para as pessoas que estão precisando de algo. Olha, nós nunca perdemos por sermos pessoas gentis, nunca. A gentileza é algo fundamental na nossa vida. Olha, você recebeu o telefonema de uma pessoa, o cumprimento de uma pessoa, um bom dia. Você está bem? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Carla, Gentileza nunca será falsidade. Né, Fernanda? Diga, Kenny. Carla, só Diga. tem 15 minutos, só avisando, né? Que a Lise, gente vá me ainda orientando, não viu? temos. Eu Tá concordo certo. plenamente. Tá Já certo, tem aqui querida. alguns comentários, tá? Tem Certo. alguns comentários aqui Falo muito, interessante. viu? Mas vou aproveitar aqui o que Fernanda mencionou. Não suporto pessoas falsas de É, seguro. Eu também não. Eu acho que isso é uma característica do aquariano, né, Fernanda? O eu também aquariano é sou tão aquariana. verdadeiro. É, você é aquariana também? Sou. É. Então, a falsidade é terrível. Quando eu não estou bem, não estou bem. Agora eu estou chateada. Agora eu estou irritada. Eu tenho que assumir isso. Eu estou chateada. Estou irritada. Tá certo? Então não tem como aparentar uma coisa que eu não sou, né? Nós somos o que nós somos. Pratique estratégias de mindfulness, que nós já mencionamos anteriormente, que é a meditação guiada, onde você vai tentar equilibrar o seu pensamento. Existe um autor chamado Eckhart Tolle que nos menciona a quietude mental. A quietude mental é algo fundamental. É o desenvolvimento da serenidade. É aquela capacidade que você tem de respirar profundamente e sentir que você existe. Você foca o seu pensamento no momento presente. E isso é uma estratégia preventiva de estados de ansiedade. Respirar profundamente. Aceitamento dos seus pensamentos e preocupações. Eu tenho que me aceitar nas minhas fragilidades. Existem fragilidades emocionais, aspectos indesejáveis, e eu preciso trabalhar sobre esses aspectos, certo? Pazes com incerteza. Externalizar a preocupação. Se você tem preocupações sobre determinados temas, faça anotações, ele nos orienta a isso. Marcos Abud. Coloque no papel, escreva o que está lhe preocupando, lhe angustiando. E o auto-perdão. Eu não posso perdoar ninguém quando eu não consigo me perdoar a mim mesma, não é? Como ajudar uma pessoa ansiosa? Isso ainda é Marcos Abud, viu? O pânico tem curta duração. Uma pessoa em crise de pânico, que é um outro tipo de transtorno de ansiedade, ele não tem controle sobre o transtorno. E tem uma curta duração, o pânico. Então não adianta você dizer se acalme, tenha controle. Ele não tem controle, é fisiológico. Tá certo? Na crise do pânico, extrapola o limite do controle que ele tem do próprio corpo. Por isso que é necessário, muitas vezes, entrar em medicamentos, medicações. Muitas vezes você não consegue controlar, tá certo? A pessoa deve manter a própria calma. A gente transmite segurança e calma. Transmita segurança e calma. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar. Nós convivemos com pessoas ansiosas, pessoas explosivas, pessoas que muitas vezes perdem o controle facilmente. Como você reage a isso? Como você lida com esse temperamento impulsivo, tempestuoso, né? Ajuda a pessoa a direcionar a atenção e focar lentamente na respiração. Isso aqui é um conselho fenomenal. Você percebe que alguém está com um transtorno de ansiedade, crise de ansiedade? Ajude ela a respirar. Então, Marcos Abud nos orienta que a gente coloque uma mão aqui no peito e outra na barriga. E você sinta que você está respirando o movimento da barriga e você
quando focaliza sua atenção para a respiração, o nível de ansiedade vai diminuindo. É incrível o exercício da respiração, impressionante. Evite racionalizar o momento, porque uma pessoa que está numa crise de ansiedade ou mesmo de pânico, ela não raciocina essa crise do ponto de vista racional. Ela está em descontrole. O corpo reage, sudorese, taquicardia, coração acelerado. Ela começa a sentir uma série de sintomatologias decorrentes do quadro agravado de ansiedade. E você não pode querer racionalizar esse momento. Não queira resolver rapidamente a crise. Muitas vezes, quando nós convivemos com uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, a gente quer resolver imediatamente, como se ela tivesse total controle sobre aquilo. E ela não tem controle, muitas vezes, sobre isso. Tá certo? O que eu quero dizer a vocês é que nós temos um longo caminho a percorrer. No automapeamento, no autoconhecimento, na busca de uma qualidade de vida. É dever nosso melhorar cada vez mais. É um dever nosso. Eu estou respirando, eu estou enxergando, estou andando. Agradeço a Deus, eu tenho que ter gratidão. Há um tempo atrás, eu dei uma topada na minha unha, Kenny, que perdi a unha. Passei uma semana com a perna para cima. Eu nunca valorizei tanto uma unha como naquele tempo. Isso foi agora em dezembro, tá certo? Depois eu fiz uma cirurgia, uma intervenção que tive que tirar sinais e eu não pude fazer a hidroginástica, nem pude ir para a academia. Nunca valorizei a hidroginástica tanto e a própria academia como naquele período que eu não pude ficar. Ou seja, muitas vezes a gente perde para valorizar aquilo que a gente tinha tão facilmente. Então, grande lição da pandemia: valorize os amigos, valorize a sua saúde. Valorize as rotinas diárias. Muita gente gostaria de ter essa rotina diária e não está tendo, porque está numa UTI de um hospital. Está hospitalizado. Não consegue se relacionar com mais ninguém que não sejam os enfermeiros e os médicos e todos aqueles profissionais da área de saúde que merecem todos os nossos aplausos pela dedicação, pela missão grandiosa que eles estão exercendo no momento atual. Então, não reclame por estar em casa. Diga assim: obrigada, meu Deus, que eu estou em casa. Respirando, me alimentando, podendo me comunicar, mesmo que virtualmente, com as pessoas. Estou com a minha saúde, talvez não tão boa quanto eu desejasse, tá certo? Então, o diagnóstico do quadro de ansiedade é evidente que o psicólogo e o psiquiatra vão fazer, tá certo? Agora, como não chegar a esse quadro? Se eu posso selecionar os pensamentos, se eu posso incorporar a gratidão na minha vida, se eu posso desenvolver o amor pelo que é belo, se eu posso observar os detalhes. Essa semana, uma flor abriu aqui no meu jardim, eu fiquei encantada com a beleza da flor, por esse presente. Na verdade, nós estamos recebendo presentes todos os dias. Para mim, agora é um presente essa live. É um presente estar com vocês. E eu digo isso de coração, sinceramente, tá certo? Eu amo estar com as pessoas. É uma necessidade que eu tenho. Acho que o aquariano tem essa necessidade, não é, Fernanda? Não é, Kenny? Estar com as pessoas, né, querida? Então, é muito prazeroso estar com as pessoas. Nem sempre a gente dá o melhor que a gente tem. Então, vamos perdoar as falhas uns dos outros. Quando eu não estou bem, eu não posso dar equilíbrio, transmitir paz. Eu não estou bem. Eu não posso ser instrumento de tudo isso. Mas reconhecer nossas falhas, né? E quando a gente reconhece nossas falhas, quando a gente aprende a se disciplinar mentalmente, Só transformamos isso num falta, hábito, só falta uns isso vai minutos. sendo incorporado na nossa vida. Diga, Kenny. Carla, Não estou escutando o que você está dizendo. tá sem som, Não estou escutando, tá longe. já tá Eu no acho que daqui a pouco final. termina a live, não é?
quatro Eu falando, minutinhos. eu falando agora aqui, minha mãe ligou agorinha. Não estou escutando, Kenny. Tá baixo, Tá não dá baixo, para é. ouvir. Você tá me É, eu não estou escutando? ouvindo. Muito baixinho. Tá conseguindo me escutar, não? Não, muito baixo, muito baixo. É, eu acho que é o. Já é o Dê aí um sinal que feedback está terminando, é verdade. Tem o se sinal do estão Instagram escutando. mesmo. É o sinal, não É, é? é o É isso. Eu sinal. estou escutando bem longe, tá Pois certo? é, Deixa eu ajuda me a aproximar um pouquinho internet mais, ver se ligada em melhora. todo caso. Dá para escutar Já agora? pronto. Dá, não Dá, é? melhorou, Então, melhorou. concluindo a nossa live, ansiedade no quadro patológico é quando nós perdemos o controle desse nível de ansiedade. E ele começa a interferir negativamente na nossa vida. Então, nós podemos ter algumas medidas profiláticas para não instalar a ansiedade a nível patológico. Existem muitas informações hoje disponibilizadas na internet, tá certo? E essa própria live. Oi, Kenny. Oi, tá me ouvindo? Tá Estou dando ouvindo para ouvir? agora, bem longe, viu? Certo, bem longe. Então, só tenho a agradecer, Carla, foi maravilhosa, como sempre, as suas, né, considerações, né, a participação das pessoas. Muita gente disse aqui que adorou a live, que estava precisando, né, que estava sentindo tudo Amém. isso, e que houve realmente uma resposta, né, a presença da pró-reitora, né, lá da UPE, professora Vera, Gregório, também da equipe aqui, tem Nelly, ex-servidora, né? Todo mundo curtiu bastante. Realmente muito importante para essa fase, né, que a gente está passando, ter ter esse tipo de esclarecimento, né, que a gente Certo. realmente, né, se afastar dessas notícias, não é diminuir essa pressão que a gente está se impondo, né, que toda a realidade, as notícias todos os dias, e o estresse de ficar em casa direto com crianças, então mudou tudo, né? Houve uma mudança muito drástica e tudo isso, qualquer mudança já gera ansiedade e dessas proporções, não é aí é que gera mesmo. Então foi muito pertinente, como sempre. Perfeito. Obrigada. Um grande abraço, Kenny. Grande abraço. Muito obrigada pelo convite, minha querida. E esse tema, é claro que ele vai ter vários e vários outros desdobramentos. Uma live é impossível você Pois conseguir é. concluí-lo.